Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Bem, hoje aqui eu estou sozinha. Para quem não me conhece, eu sou a Nick, da Natural World Aromaterapia. Geralmente eu estou por trás dos bastidores, muito raramente eu apareço ali. E quando eu apareço, olha, as pessoas dizem ou que é para mim chamar atenção ou que é para dar bronca, mas não é bem assim. Mas hoje eu te convido a estar escutando esse podcast e depois, se for do teu agrado e se fizer sentido pra você, você comente nos comentários, ou se você quiser deixar algum tema pra mim poder vir comentar aqui, será um prazer, viu? Então escreva aí. Bora conversar um pouquinho hoje sobre um assunto que a gente vai explorar um pouquinho, que é um tema relevante e profundo, digamos assim, que são os traumas de infância e como eles geram doenças emocionais na vida adulta. Eu confesso pra vocês que eu tive alguns traumas na infância e que isso acarretou vários probleminhas na minha vida adulta, mas com a graça de Deus e fazendo alguns tratamentos com aromaterapia, isso me ajudou muito. E lógico, né, gente, o que eu sempre falo, tem amigos mais chegados, irmãos na sua vida. Deus foi tão maravilhoso comigo que colocou uma pessoa tão especial no meu caminho em um momento onde eu estava literalmente, emocionalmente no fundo do poço, que foi a Kátia. E juntamente com essa amizade, né, eu conheci o mundo da aromaterapia e aonde eu me apaixonei a cada dia. Então eu estudo, eu busco, eu pesquiso alguns textos e alguns posts que vocês veem aí, né, no Insta da Natural ou no Facebook. Sou eu que escrevo e eu fico feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência aí com vocês. E muito obrigado, tá? Por vocês sempre estarem compartilhando e estar curtindo as postagens e às vezes dando o seu feedback. E isso é importante pra mim, lógico, né? Pra Natural também. E sem mais delongas, bora para esse assunto. Eu creio que você já passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso. Eu creio que nenhum ser humano na face da Terra está isento de traumas na infância. E se você é esse 1% adulto que teve uma infância maravilhosa, que não gerou traumas na sua vida, que não acarretou para a vida adulta, parabéns para você. A infância é uma fase crucial do desenvolvimento humano. E experiências negativas nesse período pode gerar marcas profundas em nosso psicológico. Isso é fato, certo? Traumas de infâncias como abuso, negligência, perda ou separação dos pais podem afetar significativamente a maneira como encaramos a vida, nossos relacionamentos e o nosso bem-estar emocional. Você sabia disso? Bem-estar emocional na infância. Olha, isso é um assunto que rende, não é mesmo? Deixa eu contar um pouquinho, só para vocês se situar na situação aqui da história. Bem, com 5 anos de idade, meu pai veio pro Japão. A minha irmã tinha 1 ano de idade, e aí depois, quando eu estava com 6 anos, 7 anos, por aí, a minha mãe também veio ao Japão. Então, nós fomos criadas pela minha avó, e aí depois de um tempo eu fui morar com a minha tia. Foi uma infância boa? Olha, eu confesso sim que foi uma infância boa. Tive vários momentos felizes, mas alguns momentos traumáticos. Pra quem não sabe, eu já comentei em alguns vídeos, na minha infância eu sofri abuso sexual por uma pessoa de confiança, né? Meio que assim da família. E aí depois de um tempo, isso gerou alguns traumas na minha vida. E olha, confesso que não foi fácil, porque na época eu não tinha ninguém pra conversar, não tinha ninguém pra falar. E isso foi me corroendo dentro de mim, que foi gerando uma revolta, uma raiva, mas eu fui meio que tentando lidar com isso da minha maneira, sabe? Eu não sei se você consegue entender. Os meus pais estavam longe, eu não queria trazer esse problema pra minha avó, eu não queria trazer esse problema pra minha tia, por mais que eu sei que elas se preocupavam, que elas sempre estavam ali pra mim, mas eu não conseguia falar sobre isso. Na minha casa nunca se falaram sobre abuso sexual, nunca foi comentado sobre sexualidade ou algo assim. Eu tinha apenas 7 anos de idade, sabe? Então, tava naquele turbilhão de coisas acontecendo e eu não sabia com quem conversar. Eu achava na minha cabeça que os meus pais estavam longe por outros motivos, não vem ao caso agora, mas nunca passou pela minha cabeça, seus pais foram para o Japão para tentar uma vida melhor para você e para sua irmã. Não era isso que passava na minha cabeça, porque você como criança, seus pais meio que foram embora, você não entende a situação direito. E na minha cabeça era outras coisas que eles tinham abandonado e etc e tal. E esses traumas muitas vezes são levados conosco à vida adulta e podem gerar doenças emocionais como ansiedade, depressão,
pânico, transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, né? E entre outras doenças, gente. O impacto dessas experiências na nossa vida mental é enorme. E se não cuidada, se não lidar com elas, pode ser um desafio gigantesco quando a gente crescer um pouquinho mais, sabe? Na adolescência e na fase adulta, lógico, né? Especialmente quando elas não são tratadas. Eu confesso pra vocês, eu sempre fui uma criança ansiosa, mas não é aquela ansiedade de escola, tipo, ai, amanhã vai ter passeio na escola, ai, ansiedade. Não era ansiedade, eu não sabia de onde vinha. E aí, depois de um tempo, agora, na fase adulta já, depois de um tempo conversando com a Kátia, eu fui entendendo a situação, eu fui compreendendo que alguns flashes da minha infância que eu tinha, sentada na mesa, estudando, e às vezes... Gente, eu escutava meu pai gritando comigo, me chamando de burra por não entender tabuada, por não entender as contas básicas, sabe? Então, isso me aterrorizava num grau que vocês não tinham noção. E eu só tinha, acho que 4 anos de idade. Era época de prezinho, sabe? Essas coisas assim. Então eu tenho esses flashes na minha cabeça e eles vêm. Olha, se eu não estou firmemente, emocionalmente, isso acaba me abalando um pouco. Confesso que é um tratamento diário. Não é uma coisa que, tipo, entendi, vou mudar agora e beleza. Tudo bem, você consegue. Mas algumas coisas, quando você não está bem emocionalmente, elas te puxam para trás. Você tem que tomar muito cuidado para não cair. Eu nunca gostei de matemática na minha infância. Depois que meu pai veio pro Japão e eu não entendi o porquê. São coisas tão simples, né? Mas eu odiava a matemática. E a culpa nem é da matemática, coitada, mas o meu cérebro fez esse link. E aí, depois de um tempo, conversando com a Kátia sobre algumas coisas, e a gente conversando, e ela, mas por quê? Vamos buscar, conversar. E eu fui entender o motivo. São essas coisas que geram traumas na vida da criança. Eu sempre fui muito pressionada às coisas. Eu tinha 5 anos de idade, mas sempre ouvia: cuida da tua irmã, se você não cuidar você vai apanhar. Presta atenção na janela da casa se está bem fechada, na porta se está trancada. Cuida da tua mãe. Eu só tinha 5 anos de idade. Até a minha mãe vir para o Japão foi assim, essa pressão, sabe? Mesmo depois eu sofri a pressão dos dois lados, porque os dois estavam aqui no Japão e eu estava com a minha irmã no Brasil. Então aí a pressão foi maior ainda. E até que eu conseguia entender que, tipo, tem coisas que não dependem de mim. Imagine que muitos adultos carregam consigo esses efeitos de traumas na infância. E olha, vou te falar uma coisa. Não é motivo de vergonha. Você não tem que se envergonhar dos seus traumas. Você não tem que se envergonhar do que você passou. Foi uma fase, você passou, você conseguiu. Mesmo que você não tenha conseguido, você está sobrevivendo. Você tem uma chance de mudar a sua história. Eu passei por momentos doloridos na minha vida e eu consegui reverter. Hoje eu consigo estar aqui conversando, contando um pouquinho da minha experiência para vocês. E olha, há uns tempos atrás aí eu não conseguiria estar falando sobre isso, porque eram coisas que me machucavam ainda. Tem muita coisa para contar. Eu vou tentar vir mais vezes aqui conversar com vocês, contar um pouquinho da minha experiência, porque tem que ir por ordem, senão fica tudo uma bagunça na minha cabeça. E eu sou assim, gente, eu sou uma pessoa meio que organizada nos pensamentos, então eu tenho que trazer as coisas um pouquinho meio que cronológicas, sabe? Em ordem. Então, calma, lógico que eu vou gravar mais episódios, eu creio. E se ajudar uma pessoa já vai ser muito gratificante para mim. E voltando um pouquinho sobre a história, eu vim pro Japão com os meus 14 pros 15 anos. E lógico, né, gente? Tanto tempo sem conviver com os meus pais e logo de cara morando com meu pai e com a minha mãe, vocês acham que ia dar o quê? Briga, não é mesmo? E a gente sempre brigava e olha, não foi fácil conviver com eles novamente depois de tanto tempo morando separado. E depois de um tempo já morando aqui no Japão, eu tive a oportunidade de conversar com a minha mãe e eu contei pra ela sobre o que tinha acontecido, porque tinha passado por uma crise e ela me pegou chorando no quarto e eu contei pra ela o que tinha acontecido, achando que eu ia escutar uma palavra de apoio, uma palavra de consolo. Falei pra ela que tinha sofrido abuso na infância, que a minha vontade na época, na verdade, era matar a pessoa, porque era esse o sentimento que eu estava tendo, era esse o sentimento que eu tinha. E aí eu escutei essa frase: não conte para o teu pai, porque senão ele vai querer acabar com a pessoa. E na minha cabeça eu ficava, mas era tudo isso que eu queria. E mais uma vez, eu me calei. Mais uma vez, eu deixei me calarem sem falar nada. E foi aonde que eu percebi que as únicas pessoas que eu podia confiar, literalmente, eu não podia confiar, que era
sentido de contar o que tinha acontecido. Mas, estou contando isso, não é para que, tipo, vocês fiquem, nossa, mas que horror, que não sei o quê. Não, mas eu estou contando isso para que vocês entendam. Existem pais, existem famílias que não estão preparados para quando seus filhos contam qualquer coisa que aconteceu, seja na escola, seja na infância, seja na rua, seja em casa. Alguns pais não têm essa preparação, não têm essa reação de defesa, defender os seus filhos acima de tudo. E isso gera um trauma na vida do seu filho, você não tem noção. Porque se você, pai e mãe, são as únicas pessoas que ele ou ela acha, eles podem confiar que vocês vão estar ali para eles, para tudo. Quando eles vão contar um episódio que aconteceu com eles, de extrema importância, porque é um abuso sexual ou um bullying na escola, qualquer algo do tipo relacionado à violência, vocês simplesmente dão as costas ou simplesmente calam os seus filhos de uma maneira que, tipo, eles não conseguem ter reação, vocês traumatizam a vida dos seus filhos. E isso vai acarretar para a vida adulta. E isso vai gerar problemas. Aí depois vocês não conseguem entender e compreender o que seu filho ou sua filha está fazendo, porque vocês não pararam para escutar eles no momento em que eles mais precisavam de você. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Pare e escute. Tenha a reação de defender as pessoas que você ama. E depois desse episódio, eu entendi e compreendi, eu teria que me defender sozinha. Eu teria que aprender a me defender. Eu aprendi, a vida me ensinou. Lógico, no decorrer desse caminho, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida para poder me ensinar, poder me orientar da melhor forma possível. Foi fácil? Não foi fácil. Eu estava em um país onde eu não conhecia a língua. Eu estava em um país onde as pessoas que estavam ao meu redor, muitas das vezes, se aproximavam, não era nem por amizade, mas sim por interesse. E, infelizmente, isso acontece ainda aqui no Japão. Você tem que tomar muito cuidado com as amizades, com as pessoas que você se relaciona. Foi isso, gente. Eu aprendi a me virar. Lógico que são assuntos, né? E hoje eu consigo falar abertamente sobre isso. São coisas que eu nunca falei, mas eu creio que, tipo, eu trazendo algumas experiências, algumas coisas que eu passei, possa ajudar outras pessoas e se sinta livre. Se você quiser escrever, se você quiser conversar, é só entrar nas redes sociais ali mesmo e me procurar, no Insta mesmo da Natural, e escreva ali uma mensagem e a gente possa conversar. Eu creio que nada é por acaso, Deus tem propósito em tudo. E olha, para estar falando aqui para várias pessoas, né? Porque vai estar no YouTube isso aqui e muita gente vai ouvir. Eu creio que nada é por acaso. Então, uma coisa que eu quero que você entenda é que você não está sozinho. Essa jornada da vida, sei que por muitas vezes você pode estar rodeado de pessoas e mesmo assim você se sentir sozinho. Eu me senti assim, mas Deus é maravilhoso. Lembre-se sempre disso. Deus sempre coloca pessoas e amigos para te orientar e para te ajudar na caminhada. Então é isso, gente. Muito obrigado por chegar aqui. Se você chegou até o fim, escreva nos comentários, eu estive aqui, beleza? Então é isso, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a tua família. E é isso. Tchau!